Gente, é complicado falar desse tema quando Deus diz não para a gente. Porque a experiência com não, ela é terrível de diversas formas. Eu atuei no ambiente comercial por 9 anos. E nos vários desafios com a equipe de venda, em tentar vender o item adicional, ele está velado naquela pergunta que boa parte dos vendedores fazem para vocês, depois que você vai lá para pegar um produto, que era a sua necessidade primária, o seu desejo de consumo. E alguns, assim, menos experientes, falam assim para você: mais alguma coisa? Você já ouviu isso. Os mais habilidosos não falam mais alguma coisa. Eles falam assim: deixa eu te mostrar uma blusa que vai ficar lindo com essa calça nova. Essa calça aí, tem um sapato aqui, eu só vou colocar para você provar junto. Os vendedores mais habilidosos fazem isso. Eles nem perguntam se você quer, eles vão fazendo isso. E o objetivo é sempre vencer o seu não e conseguir um belo de um fantástico sim. E tem muita gente boa em fazer isso. Só que no treinamento de comercial é um choque, é um drama. A parte mais difícil de todos os vendedores que estão se iniciando na caminhada comercial é ele falar para o cliente assim: eu posso te mostrar uma camisa? E aí a hora que o cliente olha para aquela moça que está toda ali receosa, começando a sua dinâmica: não, obrigado. Essa palavra não obrigado, sendo ouvida o dia inteiro, diversas vezes, traumatiza. E daí, depois de um tempo, alguns vendedores chegavam e eu percebia assim, eu era gerente, né? Eu falava assim: você não está mais oferecendo o produto adicional. E a gente falava baixinho para vocês, talvez vocês não saibam, mas tem vários ambientes comerciais que ele não tem o objetivo apenas de vender uma peça para você. Ele tem um limite de peça por cliente. Em várias lojas isso se chama PA, né, Cláudia? Peça por atendimento. E alguns ambientes a meta é 3. O Boticário é um desses. Cuidado com o Boticário. Boticário, você pisa lá, eles querem, tem que ser 3, 4, e assim, bons vendedores conseguem manter o PA lá em cima. Então ele tem que ir para o segundo, para o terceiro adicional e vai fazendo a festa. Só que não é fácil se tornar esse vendedor. E aí, quando você se aproximava bem, ia conversando, você percebia assim, que o drama é ficar o dia inteiro ouvindo: não, obrigado. Não, obrigado. Isso traumatiza. É evidente que depois, aqueles que passam anos, eles já ficam casca grossa, eles nem ligam mais para o seu não. Mas eu só estou dando um exemplo como um não é terrível. O não, hoje os pais estão com muita dificuldade de dizer não. Eles acham assim que não para o filho é sinal de desamor, abandono, rejeição, é trauma. Não posso traumatizar o meu filho. Meu filho fala: eu quero, daí, aí o filho chora um pouquinho, pronto. E a criança sabe, ela sabe espernear. Tudo porque ela não quer um não. E quando é falado um não, e quando é declarado um não, não os meus filhos, mas eu já vi alguns assim, se debatendo no chão. Você já viu? Aqueles, no tempo que eu era pequeno, isso era muito improvável acontecer nas famílias, né? Se a criança estivesse quicando no chão, é porque a cinta estava fazendo ela se levantar. Mas acontece. E tudo aquilo ali, aquela drama todo que a criança se joga, é tudo por causa do quê? Por causa de um não. Essa arte que está sendo projetada, ela é a capa, a gente tomou emprestada da capa de um livro de um sujeito chamado Rodrigo Bibo. Ele é líder e coordena e conduz um podcast muito bacana chamado Bibotalk. Fala de teologia, de história da igreja, de muita coisa bacana, é bem ampla a visão do Bibo, vai muita gente boa lá. E ele escreveu esse livro,
E a gente tomou emprestado essa capa para dizer sobre isso, quando Deus diz não para a gente. E é isso que vai ser a nossa jornada, e é sempre difícil. Não só o não de Deus, o não das pessoas, o não de um relacionamento, o não de uma família, o não de um trabalho. É horrível, é horrível. É horrível o não de alguém falar assim para você, você não vai ficar mais nessa empresa, você não é mais necessário para a gente. É terrível, não diz muita coisa e várias vezes ele diz para a gente que a gente não é adequado, não é ajustado, não escolhemos bem, não fomos aceitos. Por isso é tão dramático. E a gente vê um mundo em que, vez por outra, o nosso desejo é ouvir sim de Deus. É ouvir sim de Deus. E a gente faz tudo o que a gente puder para conseguir um sim de Deus. O cristianismo brasileiro, as igrejas brasileiras, elas surfam com força nessa pretensão de ensinar as pessoas alguns caminhos para que, se esse caminho for trilhado, as pessoas conseguem o sim de Deus em qualquer área da vida. Você vai ouvir algum tipo de promessa, é só buscar nas rádios, na internet, você sempre vai encontrar um discurso parecido com esse, no sentido de que se você fizer determinadas coisas, achar exatamente aquela coisinha assim que Deus quer muito que você faça, e se você fizer, Deus vai te dar sim. Isso pode ser nomeado como um sacrifício, um gesto de fé, uma campanha, um comportamento. E de verdade, como a gente quer dar um jeito nisso? A gente faz isso com as pessoas. Eu fazia isso no ambiente comercial, porque a gente queria sim de todos os clientes. Então vamos descobrir como a gente consegue o sim deles. A gente o tempo inteiro está tentando driblar situações e circunstâncias para conseguir um sim. Então por que não faríamos isso com Deus? E vamos atrás, de verdade, fazemos isso. Agora há pouquinho a gente se colocou para orar aqui. E de verdade, quando a gente olha para esse projeto, a gente está falando assim, Deus, a gente quer sim do Senhor. A gente quer sim do Senhor, a gente considerou todas as circunstâncias, as motivações, os planos, os ideais. Não é possível que o Senhor vai dizer não para a gente. O Senhor vai dizer sim para a gente. E a gente já está até orando aqui, pedindo. E daí a gente imagina, não, Deus não vai falar não para a gente, Ele vai dizer sim. Talvez o que a gente precisa é só um pouquinho mais de intensidade, um pouquinho de fé, fecha o olho, mas dá aquela forçada assim no olho, sabe? Vem forte, fechado de verdade, e ora com força. Já ouviu essa expressão? Ora e ora com força. Eu não sei o que é isso, mas tem gente que fala. Porque de alguma forma isso vai costurar o caminho e a gente vai conseguir. Gente, quando você abre a Bíblia, eu sei que essa palavra ela não é muito legal, talvez é até difícil de você mandar para os amigos, mas eu queria que você mandasse para os amigos. Porque vez por outra a gente tem muita confusão com o não de Deus. O não de Deus gera muita confusão, gera trauma, gera drama, mas a Bíblia fala de um Deus que diz sim, mas também que diz não. 1 Crônica, capítulo 17, vai dizer assim no verso 1. E aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã, eis que estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então Natã disse a Davi, nossa, isso é tão gostoso de ouvir de um profeta, faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Uau! Meu Deus, que beleza! Imagina, você chega, imagina que você reconheça alguém aqui, nesse ambiente, como alguém assim que está um pouquinho mais perto de Deus. Quem está mais? Tá. Mas vai de que você pensa que está. E daí você fala com essa pessoa e essa pessoa fala assim, faça isso. Você fala, meu Deus, agora vai. Só que o texto não para aí. Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã dizendo, vá, diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor,
não será você quem edificará um templo para minha habitação. Desde o dia em que tirei Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todos os lugares em que andei com todo Israel. Por acaso falei alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde os dias em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Subjugarei todos os seus inimigos. Também lhe faço saber que o Senhor fará uma casa para você. Quando se cumprirem os seus dias, e você for para junto dos seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Até aqui. Ora comigo. Senhor, nós estamos diante da sua santa palavra, adoramos ao Senhor, e a gente cantou aqui que um dia chega o tempo de ouvir até um não de Deus, mas sem duvidar. Eu imagino, Senhor, que na história de todo mundo aqui tem algum não, ou alguns. Planos que não se realizaram, desejos que não foram atendidos, dramas que não saíram de perto, e a gente ainda continua insistindo. Nos ajuda a entender o seu não, Senhor. Nos ajuda a entender que o Senhor modifica e muda planos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Essa palavra é curiosa. Davi foi retirado de entre as ovelhas e, de forma espetacular, foi elevado a muita grandeza, né? Ele se tornou o rei de Israel. O rei de Israel. E de repente ele está num palácio, vendo que nobreza, o Senhor prosperou a vida dele, a caminhada dele. Chegou no momento, depois que o reino saiu da mão de Saul e chegou às suas mãos, ele começou a triunfar sobre os inimigos, assim como Deus tinha dito que julgaria a terra, os habitantes daquela região onde ele estava, para colocar e semear o povo dele ali. E ele teve um tino, falou assim: poxa, os povos que a gente encontrou aqui, todos tinham um templo, tinham um lugar para adorar os seus deuses, e nós estamos adorando o Senhor numa cabana. O tabernáculo era isso, era uma grande tenda onde estava ali as divisórias, a Arca da Aliança estava ali, e era uma cabana muito bem feita, com muitos detalhes. Só que Davi percebeu assim: poxa vida, eu estou numa situação muito mais confortável do que a própria Arca da Aliança, o lugar onde a gente adora. Preciso fazer um negócio mais bacana para Deus. E ele pensa, considera a situação, e aí eu queria dizer para você, em primeiro momento, que assim, Deus modifica ou destrói sonhos, mesmo os planos sendo bons. A gente pode perceber isso aqui. O plano era bom, era um plano bacana, ele não estava almejando a glória dele, em nenhum momento depõe-se contra ele, desejo dele falar assim: olha, eu quero construir, porque todo mundo vai lembrar que fui eu que construí. Não, a motivação era boa. Ele queria enobrecer o lugar da adoração. Ele queria que o lugar da adoração tivesse mais excelência, cuidado, beleza. Era ótimo o plano, tanto que isso não foi censurado. No entanto, o plano bom, um desejo bom, tudo estabelecido, é colocado diante de Deus, e Deus disse para ele: não, não, não. É curioso, fala assim: Deus, por quê? Quando você vai no capítulo 22, você descobre que tinha algumas coisas da própria trajetória de Davi, que Deus olha para ele e fala assim: não, você derramou muito sangue, você matou muita gente, você fez muita guerra, e em razão disso você não vai. E daí a gente pode perguntar: poxa vida, eu poderia discutir, falar assim: Senhor,
Davi não vai construir o templo, mas o Senhor utilizou ele para escrever tantos salmos. Não sei se você sabe, mas uma boa porção dos salmos foram escritas por Davi. Davi levou, o nome dele, ele foi um dos ascendentes principais na genealogia do Messias. Para você ter uma ideia, quando as pessoas chamavam Jesus Cristo pelas ruas, uma das maneiras das pessoas gritarem a Jesus era: Jesus, filho de Davi. Era assim: você que é a linhagem do rei Davi. Imagina a fama de Davi. Davi teve muita coisa dada por Deus, mas a gente poderia falar assim: o Senhor deu tanta coisa para esse homem. Ele escreveu uma boa parte da Bíblia. O templo foi destruído várias vezes, foi reconstruído, está lá agora bem meia boca. A Bíblia continua. A Bíblia é mais importante do que o próprio templo. E Deus deixou ele escrever a Bíblia, mas não deixou ele construir o templo. A gente não que os adolescentes façam isso, tá? Como um adolescente birrento, porque esses aqui são todos bonzinhos, eu falo: por quê? Eu era desse. Mas por quê? Dava até dó das professoras. Mas por quê? Mas por quê? Mas não faz sentido, Deus. Não faz absolutamente nenhum sentido. E Deus falou assim: não vai. Não. Difícil, né, gente? É tão dramático esse negócio de não. Eu lembro um dia que eu estava no seminário e eu tinha vários amigos e normalmente as irmãs da igreja da onde eu fazia parte, vira e mexe, elas mandavam uma caixinha com miojo, sabonete. A situação era precária. E quando chegavam essas caixinhas de doação lá no seminário, a minha situação não era muito favorável, mas tinha amigos meus que não chegava a caixinha nunca para eles. E eles estavam numa situação muito mais crítica que a minha. E eu falava assim: vou repartir. E repartia a caixinha, e daí dava miojo para um. Eu sei que a caixinha que talvez era para durar um mês, não durava uma semana, porque era tudo repartido. E não pensa que havia só bondade nesse gesto de repartir, não. Um belo dia, 2 amigos da supervisão estão no quarto, e eu era muito amigos. Ricardo, hoje pastor no Rio de Janeiro, e Rogério também do Rio de Janeiro. Esses caras do Rio de Janeiro. De repente chega, eu vejo o Ricardo passando no corredor, indo rapidinho pro quarto dele, com uma pizza. Gente, miojo era um negócio extraordinário no seminário. Uma pizza, gente. Era assim, o prato dos deuses, assim. Você não tem noção. E eu fui assim, arrastado por aquele cheiro, igualzinho o pica-pau, flutuando assim, ó. E eu cheguei feliz da vida, assim, olhei para trás, ninguém viu, só eu vi. Falei: pronto, se fosse vários para entrar, eles não deixariam, porque não ia dar pizza para todo mundo, mas sou só eu, brother, tamo junto. Lembra, miojo dividido, parceiro? Daí a pouco o Ricardo abre a porta, só uma frechinha assim. Ele olha para mim: oi? Eu falei: deixa eu entrar. Não. Aí eu olhei assim, falei: não, para de zoeira. Deixa eu entrar. Por quê? Eu quero pizza. Não vou te dar pizza. Eu falei: quê? Não. Sério que você não vai me dar? Não. Eu falei: então tá certo. Ele: então tá bom, fechou a porta. E eu saí, gente, desolado. Eu fiquei um dia, 2 dias, o Rogério e o Ricardo passavam no corredor e eu não conseguia conversar com eles. Onde já se viu? Aí um belo dia, o Ricardo percebeu que eu estava possesso assim. E chegou e se aproximou e falou: o que você tem? Eu falei: você é doido? Ele falou: ué. Daí a gente sentou para conversar e ele falou uma coisa que marcou a minha vida. Ele falou assim: por eu ser seu amigo, eu sou obrigado a te dar sim todas as vezes? E eu não tive resposta para aquilo. E eu não conseguia argumentar. E eu percebi que dentro do meu coração, e talvez você esteja chocado com isso também,
eu associo que a bondade que os outros me oferecem, o que eu ofereço para elas, compra delas sempre o direito delas dizerem sim para mim. É como se elas não pudessem me dizer não. Se eu fiz um favor, se eu ajudei, se eu cooperei, pronto. Eu tirei de todo mundo o direito de me dizer não. Eu tenho para mim que essa relação que eu tive com o Ricardo e o Rogério, e que foi superada, e que foi uma das grandes lições do seminário, foi que eu deveria amá-los a tal ponto que eles pudessem dizer sim para mim e ficar tudo bem. Dizer não para mim e ficar tudo bem. E eu acho que a gente caminha com Deus dessa forma. Então, você vem para a igreja e você acha que mudou um pouquinho a sua semana, que você ajustou um pouquinho, que você ajudou um pouquinho, que você fez, meu Deus, você fez um grande esforço, olha só, você saiu da Netflix e veio para cá. E assim a gente vai seduzindo as pessoas e tentando vencer as barreiras. E Davi já tinha feito muitas coisas para Deus, e Deus falou assim, não. E é curioso, gente, que o não, ele vem inclusive quando as pessoas sensatas te encorajam com relação aos seus planos. Porque o versículo 2, ele vai dizer o seguinte, faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Meu Deus, se você está com um plano na cabeça, senta com pessoas que você julga sensatas, e avalia com elas, e elas falam assim, positivo para você, você pronto, está feito. Deus nem precisa mais falar que ele vai estar nesse negócio. Se eu julguei adequado, e teve algumas pessoas que eram referência de autoridade, elas deram um positivo, pronto. É óbvio que Deus não vai discordar. Porque olha só, gente, o texto está dizendo assim, olha, um profeta disse, ótimo, faça. Disse para o rei teve uma ideia ótima, bem motivada, e cheio de ideias, e Deus vai lá e desfaz, e destrói, e fala assim, não vai ser desse jeito. E eu percebo, gente, que é complicado. Várias vezes, algumas pessoas se aproximam das Escrituras e têm a seguinte sensação, o Deus da Bíblia, ele é muito mandão. Várias pessoas chegam e falam assim, ele é mandão. E pode perceber que essa palavra mandão, ela está carregada de um tom pejorativo, como se mandão fosse ruim. Como se alguém que é, assim, simplesmente perfeito, faz tudo adequado, é justo, criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, ele não pudesse mandar. Na verdade, a gente está com um problema porque ninguém, na verdade, pode mandar. Você, às vezes, se ressente de que talvez o seu filho não te obedeça, talvez esteja problema na escola porque os adolescentes não obedecem, os jovens não obedecem, a sociedade, muitas pessoas adultas não obedecem às autoridades, as autoridades não obedecem à lei. Você percebe assim que há no mundo um desejo imenso de que todo mundo seja feliz e livre para fazer o que dá na telha, mas para que isso acontecer, ninguém pode mandar. E ninguém pode estabelecer uma ordem, ninguém pode pôr limites, ninguém pode falar, ei, é até aqui, daqui em diante, não. Não. Como não? Quero ver quem vai me impedir. Já ouviu esse tipo de fala? Quero ver se tem. O pessoal lá em São Paulo, de onde eu vim, tem uma frase assim, quero ver se tem homem para me impedir. É como se assim, o não dissesse para a gente, você é menor. Você tem restrição, você tem limites. Só que a gente está tão ilimitado que nem Deus pode se dar o luxo de querer dizer assim, o quê? Só porque o Senhor me fez? O quê? Só porque o Senhor me criou? O quê? Só porque o Senhor tem direito, o Senhor tem a vida e a morte nas mãos, o Senhor acha que vai mandar em mim e vai me impedir de fazer, e quer dizer para mim não? Então, ele diz não. Ele diz não. Mesmo que pessoas sensatas estejam apoiando os projetos. Agora, isso é difícil, gente. Antes de ir para o último ponto, eu queria dizer uma coisa para vocês. Isso é muito difícil, sabe por quê? Porque eu estou ainda muito na superficialidade de muitos assuntos. Mas se a gente vai e cava um pouquinho mais profundo, a coisa fica mais doída.
Porque alguém que está doente e fala assim, o Senhor é bom, sim. O Senhor é poderoso, sim. O Senhor tem um plano perfeito para a minha vida, sim. Então me cura. E daí você ouviu um silêncio, não de dias, não de semanas, não de meses, mas de anos. O que deu clareza já é que isso é um não. Isso é não. Isso dói. Então eu não estou querendo ser leviano com a sua dor. Eu vou para perto de casal que está ali tentando ter filho. Tenta 1, 2, 3, bate na trave, faz isso, aquilo. O que isso está querendo dizer? Não, continua insistindo, continua perseverando. Mas até aquele momento a coisa não aconteceu, até aqui tem um não. Gente, e em várias circunstâncias, se eu me livro dessa situação, silêncio, ele não responde. Olha, a vida cristã, ela é marcada por muitos desses nãos. Sabe, a gente tem orações que são ouvidas, eu posso falar para vocês, mas eu tenho muitas que foram ouvidas, mas não foram atendidas do jeito que eu queria. Sabe, eu desejei coisas na infância, e eu só estou falando porque talvez isso faça eco com a sua experiência. Eu mereço talvez bem mais não do que vocês, mas não está na cota do merecimento. Está na cota de um Deus que domina o mundo, que tem planos, que pensa muito mais alto que a gente e tem alvos muito mais deslumbrantes para as nossas vidas que em muitas jornadas. A gente marcado pela cultura, marcado pela sociedade, marcado pelas nossas experiências, a gente julga que um monte de coisa é adequada. E dentro dos planos de Deus, com o conhecimento dele que é infinitamente maior que o nosso, várias vezes a resposta é um silêncio, que em muitos momentos só representa, não é do seu jeito, não é da sua forma. Eu vou falar para você, isso dói. Dói. Talvez a criança dessa foto fosse uma que estivesse desejando um sorvete há meses e nunca tivesse tomado um sorvete. E de repente ela pega o sorvete e o sorvete escapa da mão, mas ela não tinha mais dinheiro e não tinha como mais, e ela fica olhando o sorvete no chão, esparramado. E aí você fala assim, que Deus é esse? Porque essa é a parte dolorida dos nãos. Porque quando é um não de uma roupa, de um sapato, do celular, de uma pintura na casa, de uma viagem que você gostaria, a gente fica bravinho e tal. Mas vamos pensar nas coisas mais complexas. Onde fala assim, eu não queria que o fulano fosse embora, e o fulano abandonou e foi. Eu não queria aquela traição, e a traição aconteceu. Eu não queria a doença, e a doença não sai. Eu não queria ser tão complexo, tão dificultoso, ter tantos dramas na minha mente, e tenho. Eu não queria, e não sai. Um monte de coisas na nossa vida não sai. Mesmo convertidos, mesmo amando Jesus, mesmo às vezes melhorando um cadinho aqui, um cadinho ali, várias coisas nos acompanham e dói um monte. E em vez por outra a gente se aproxima diante de Deus carregado de dor, carregado de impressões que a gente é desajustado, que a gente não é amado, que Ele não atende a gente, que Ele não se importa com a gente. Por quê? Porque para essas questões específicas, Ele disse não. E o que fazer? Como que Deus amparou Davi com esse esplêndido não para um rei tão queridinho de Deus, um rei muito querido, um homem que caminhou muito próximo do Senhor, nos ensina hoje, mesmo na sua morte, Davi nos deixa tantos ensinos. Olha, Deus termina com algo muito espetacular, versículo 11, diz assim, quando se cumprirem os seus dias e você for para junto dos seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos. E num primeiro momento, isso diz respeito a Salomão. Diz, é um dos filhos dele. Só que não diz só a Salomão. E você vai perceber por quê. E estabelecerei o seu reino. Este edificará para mim um templo para mim. Edificará um templo para mim.
e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Deus diz não para Davi, mas diz sim para algo mais espetacular. Davi, olha o seguinte, Davi, eu estou te dizendo não, mas eu vou estabelecer alguém que vai trazer o verdadeiro templo. Eu vou estabelecer alguém que vai reinar para sempre. Eu estou te dando esse não aqui, mas eu tenho um sim maravilhoso para a sua vida. Da sua linhagem vai vir um rei que vai edificar um reino que vai durar para todo sempre. Em outras palavras, de um lado Deus diz não, e de outro lado Deus apresenta para Davi o Messias, o Redentor, o Salvador. Assim, eu vou dizer para você, em todas as nossas agonias da vida, Deus, com todos os nãos que deu para a gente, tem um consolo sublime que Ele sempre vai nos dar. Eu digo não para você, mas eu te dou Jesus. Eu digo não para você nessas circunstâncias que você está vivendo, mas eu te dou algo que você jamais poderia obter. É o meu filho. E diga-se de passagem, Ele vai edificar o verdadeiro templo. Lembrem, Jesus é o verdadeiro templo. O templo, em tudo que Deus construiu, na mentalidade dos hebreus, ele é o lugar onde as pessoas pudessem se aproximar do Deus Criador. Era o lugar do sacrifício, era o lugar da oração. Jesus se tornou o lugar para a gente se aproximar de Deus. Então Deus vai dizer para a gente assim, olha, é não para isso, é não para aquilo, mas para a minha presença eu te dou sim. Para o meu reino eu te dou sim. Para viver comigo eu te dou sim. Para conhecer o meu filho amado eu te dou sim. E não pense que isso foi simples, porque para que esse filho amado se tornasse tudo isso, o filho amado precisou ouvir um grande não de Deus. Ouviu um grande não de Deus quando o filho amado disse assim, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele desejou, ele pediu, passa de mim, passa de mim. E o pai não passou. Sabe por quê? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe, eu não sei explicar. Às vezes, teólogos, pastores, até você, com um pouquinho mais de jornada, você às vezes tenta arrumar a vida das pessoas dizendo assim, para tudo Deus tem um propósito. Você já ouviu essa falar? Eu não vou falar que eu odeio essa palavra, mas eu acho ela de uma fraqueza tão grande, porque a gente simplesmente podia falar assim, olha, eu não sei a razão disso, mas eu sei que Deus me ama. Eu não sei por que a criança foi violentada. Eu não sei. Eu sei que no caos do mundo, o pecado de toda a humanidade, de um maldoso, fez isso. Mas eu não sei um monte de coisas. E além de todas as outras coisas que eu não sei, tem uma que eu não sei que me faz deixar todas essas mais baixo. Eu não sei por que Deus me ama. Eu sei quão terrível eu sou. Você devia se fazer essa pergunta. Em todas as perguntas que você faz sobre as agonias do não que veio para a sua vida, pergunta, por que Ele não diz não para a sua salvação? Por que Ele não te sentencia ao castigo eterno pela sua mentira, pela sua hipocrisia, pela sua moralidade falsa, pelo seu ciúme, pela sua inveja, pela sua mesquinharia? Por que Ele não te castiga? Porque Ele não te lança para longe da presença dEle com tantas reincidências na falha, no erro, no pecado? Por quê? Eu não tenho a resposta para isso. Eu só sei de uma coisa, Ele ama. E Ele rejeitou o Filho dEle para que eu fosse aceito. Eu não sei porque um monte de coisa acontece. Eu não sei porque Ele não te cura. Eu não sei porque Ele não nos alivia de muitas tragédias. O que eu sei é o seguinte, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom, Ele está com a gente. Ele diz não para uma coisa, mas Ele diz o mais fantástico sim que você podia receber, que era venha para a minha presença, se renda aos meus pés, eu te perdoo. Esse sim suplanta absolutamente todos os nãos. Olha para Jesus e acolha essa delícia que é desse Deus que destrói sonhos sim, mas sempre na perspectiva de te levar para perto dele. Uma coisa você tenha certeza, se você creu em Jesus, Ele nunca vai te rejeitar. Ele nunca vai te falar assim, ó, eu não te quero mais. Deixa eu falar para você, os seus pecados, que Ele conhece tão bem,
E Ele sabe o que você faz. Ele sabe o que você pensa. Ele te convida, se arrependa. Eu não vou te rejeitar. O seu pecado não me faz te abandonar. Eu estou para te perdoar. Eu dei o meu filho para perdoar você. Se arrependa. Volte-se para mim, porque eu não vou te jogar fora. Eu não vou dizer não para você. Pode todas as pessoas do mundo te rejeitar. Eu não te rejeitarei. Esse sim de Deus suplanta absolutamente todos os outros. E de verdade, eu queria, e eu vou continuar insistindo. Não desista. De verdade, se você quer uma cura, continue insistindo. Mas lembra de falar assim, olha, a gente faz uma oração tão conhecida na tradição cristã, que ela às vezes passa batida, né? A gente diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Daí depois você entra numa frase que ela te compromete de um jeito que você não faz ideia. Seja feita a tua vontade, assim na terra. Tipo assim, ó, Senhor, no céu, nenhum anjo fala não para o Senhor. No céu, a sua vontade é feita em obediência perfeita. Ninguém te questiona. Ninguém ousa se atrever a dizer, por que o Senhor está fazendo um negócio desse? Todos acolhem submissamente, com muita sujeição, dizendo assim, ó, seja feita a vontade do Criador dos céus e da terra. É do Senhor a vida. Sabe, eu quero fazer um convite para você que é um dos mais gloriosos da vida. Renda sua vida aos pés de Jesus. Abra mão da sua vida, se torne um servo. Sabe, caminhada de cristão, quando ao convite, você deve ter ouvido em alguma igreja assim, olha, nós vamos agora perguntar quem quer aceitar Jesus. Você deve ter ouvido isso. Eu quero fazer a pergunta de outra forma. Quem quer se render e entregar o controle total da vida a Deus Criador? Porque Ele tem um direito sobre toda a realidade. Só que eu e você vivemos em muitos momentos achando que se trata da gente, que são os nossos sonhos, que são os nossos planos, que é a nossa igreja, é o nosso trabalho, é a nossa saúde, é a nossa beleza, é a nossa missão, é a nossa felicidade. Olha, é os nossos filhos, é a nossa empresa, são os nossos... Deixa eu falar uma coisa para você, seria muito legal que você aprendesse logo. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Você, antes de ser seu, você é de Deus. Numa postura de rebelião, a gente julga que a gente é da gente. O quanto antes você entender que você não é de você, vai ser uma grande bênção para o seu próprio coração. Daí, se você faz a seguinte, Senhor, eu entrego. Foi a nossa canção inicial aqui. Eu entrego tudo. Inclusive eu mesmo, eu sou do Senhor. E agora o Senhor dizendo sim, está ok. O Senhor dizendo não, eu não vou gostar muito, mas também está ok. E me ensina a continuar confiando que o Senhor é bom, mesmo com os nãos que o Senhor me dá. Esse vai ser um mês para reforçar isso. Isso é maturidade, isso é contentamento, isso é postura de servo. Jesus quer nos transformar, não apenas em frequentadores, mas em discípulos amados, em seguidores do teu reino, em servos, filhos que caminham e dizem sempre ao Pai, seja feita a sua vontade, ó Pai, não a minha. É assim que o Salvador ensinou. O Salvador que salva, o Salvador que redime, Ele ensina isso pra gente. Quem sabe essa seja a oração mais fantástica da sua semana. Senhor, faz a sua vontade. E quando não acontecer, não perca de vista. Quando não acontecer do jeito que você estava querendo, do jeito que você estava desejando, as coisas não estão favorecendo você, lembre o seguinte, Deus é o dono da história. A sua rejeição, rebelião constante à realidade é uma rebelião contra Deus. Se sujeite, se subordine, aprenda como Jó. Jó tem uma oração fantástica, uma palavra que ele deu para a esposa dele, dizendo assim, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. É muito difícil viver assim, mas esse
Esse é o coração que Deus quer te dar e quer me dar também. Ore por isso. Senhor, as nossas expectativas e planos, em muitos momentos, são uma bênção. Animam a gente, fazem a gente lutar pela jornada. É tão bonito ver um casal comprando as roupinhas e decorando o quarto para o filhinho que vem. É tão bonito isso. Eu sei que isso é parte do seu plano para muita gente. É tão bonito um casamento, os noivos se preparando, os pais preparando a festa. É tão bonito isso. É tão bonito alguém se preparando para ingressar no concurso que foi aprovado, na faculdade que foi avaliado e, enfim, conseguiu entrar. É tão bonito essas coisas, mas a gente sabe que a nossa vida não é assim o tempo inteiro. Não é toda hora que a cura vem, não é toda hora que filho nasce, não é toda hora que relacionamentos dão certo. Não é toda hora que o trabalho vai de vento em polpa. De fato, Senhor, tem muitas notícias ruins que nos frustram, que nos entristecem, que nos machucam demais. E vez por outra, quando isso acontece, Senhor, a gente fica achando que o Senhor não nos ama mais. Fica achando que as coisas não estão funcionando, que é só pra gente que dá tudo errado, que a nossa vida não presta mesmo, que nós não somos dignos de amor. Senhor, o Senhor sabe o tamanho da confusão que essas coisas nos geram e o que só denuncia a nossa infantilidade, o que denuncia a nossa imaturidade. É tão difícil ser maduro nesse nível, Deus, como Jó. É fácil citar a frase, Deus deu, Deus tirou. O problema é quando o Senhor tira a própria casa de alguém, como está acontecendo no Rio Grande. O problema é quando o familiar vai embora e a dor está dilacerando a alma de uma mãe, de um pai que perdeu o filho. Senhor, então a gente não quer ser insensível nesse mês, mas a gente não quer fechar os olhos de que a vida é assim. A vida é amarga em muitos momentos, dói, é triste, pessoas saem de perto, pessoas vão para longe. Senhor, quantas coisas difíceis acontecem, empresas falham, relacionamentos se dissolvem. É tão difícil tudo isso, Deus. A gente está aqui para pedir, nos ajuda a entender a maneira que o Senhor faz, nos ajuda a aceitar, sem mesmo entender muita coisa, sem deixar de confiar no seu amor, sem deixar de olhar para aquele que sofreu tudo no nosso lugar, sem deixar de ouvir o teu grande sim na cruz para todos nós, que deveríamos receber um grande não. Nos ajuda a fixar o olhar em Jesus e, prestando atenção nele, lidar com todas as dificuldades da vida. Abençoa o teu povo, não nos deixe desanimar, que essa palavra dura que é, nos conforte, nos ensine a lidar com o Senhor. Queremos essa semana conversar sobre esses nãos nos pequenos grupos. Nos ajuda, Senhor. Sobretudo a gente quer cura, mas se o Senhor quiser dizer sim também, a gente está aqui, de braços abertos, felizes, mas nos ajuda a entender os seus nãos e não se frustrar com o Senhor. Oramos assim, no nome sagrado de Jesus. Amém.